Banco digital é uma alternativa de conta corrente para a sua empresa? Bem, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Anderson Fernandes e sou diretor aqui da Tactus Contabilidade, uma empresa contábil que atende os seus clientes à distância. Qual era o cenário que nós tínhamos em relação aos bancos tradicionais? Nos bancos tradicionais, nós fazíamos o atendimento diretamente na agência. Então, por exemplo, quando você precisava falar com o gerente, você ia até a agência, falava diretamente com ele, fazia as assinaturas diretamente na agência, os depósitos você fazia na agência, utilizava o caixa eletrônico e as coisas acabaram sendo evoluídas. Então, nós tivemos depois a geração dos home banks e nessa geração, por exemplo, começou a ser menos necessário ir na agência para poder fazer algumas atividades que nós fazemos diretamente no nosso computador através do sistema home bank. O que acontece é que com o banco digital, essa relação ainda ficou bem mais diferente. Porque no banco digital você não tem nenhum tipo de relacionamento diretamente na agência. Todo o relacionamento é feito à distância. Desde o processo de abertura da sua conta corrente até o processo das transações que você precisa fazer. Então, como é que funciona todo esse processo? Basicamente, você vai ter um app que vai funcionar lá no seu celular, onde você vai fazer desde lá o primeiro contato, desde a sua intenção de abertura de conta corrente, você vai fazer todo o cadastro por lá, vai enviar os documentos, eles vão fazer toda a avaliação à distância e vão te dar a resposta através do próprio app. Mas e se você tiver, por exemplo, uma necessidade? Pelo próprio app ou por outra maneira que o banco digital vai disponibilizar para você, que pode ser inclusive o sistema no computador, você vai fazer os contatos para resolver as suas questões. Quais são os motivos que você tem para aderir a um banco digital e quais são algumas coisas que você vai ter que se adaptar em relação a isso? Um dos motivos que você tem para aderir é porque você quebra aquela necessidade de você estar próximo da sua agência. O banco digital ele pode estar em qualquer lugar do Brasil e você vai ter um relacionamento à distância a qualquer momento que você quiser através dos sistemas que são disponibilizados. Ele também te permite você não ficar perdendo tempo de ir diretamente numa agência, de ficar fazendo as assinaturas diretamente lá com o seu gerente. Enfim, ele te dá muito mais flexibilidade e ele é muito voltado para quem, por exemplo, quer ter essas facilidades e está acostumado a utilizar os sistemas online. Então o banco digital ele tem um perfil muito claro para esse tipo de cliente. Alguns bancos, inclusive, abriram nichos específicos de mercado, como é o caso do Banco Inter, que atende, por exemplo, o microempreendedor individual. E ele tem resolvido um problema muito decorrente para o microempreendedor, que é justamente aquele problema que ele tinha de abrir a sua conta corrente. Às vezes ele tinha a conta negada no banco, às vezes o banco, por exemplo, não tinha interesse, porque não via, por exemplo, o microempreendedor individual como sendo uma possibilidade interessante pela movimentação que não seria tão expressiva assim. Agora você imagine que você tem um banco digital que foi específico para esse nicho de mercado. Ou seja, os bancos digitais eles estão dando melhores opções para os empreendedores, inclusive dando a possibilidade de ter isenção de taxas. Mas como é que o banco consegue, por exemplo, dar talvez uma isenção de taxa para um empreendedor? Ele pode dar porque ele também trabalha com custos muito menores. Por colocar a tecnologia à sua disposição, desde para fazer os tratos com os clientes, para você ter uma ideia, um único banco que faz o atendimento através da internet, ele consegue com um sistema eletrônico de atendimento substituir o que seria equivalente a 600 atendentes para atender todos os seus clientes. Olha que diferença que você tem no custo de uma empresa que é do ramo bancário, totalmente digital, de uma empresa do ramo bancário totalmente tradicional. Então, essas empresas tradicionais, elas estão perdendo espaço em relação à questão dos custos para os bancos digitais. Agora, obviamente, alguns ficam um pouco inseguros com relação a isso, né? E, de certa forma, talvez ainda faltem algumas regulamentações em relação à atuação desses bancos digitais. O que nós sabemos é que muitas dessas empresas que nasceram através de startups, ou seja, foram empresas que foram investidas, empresas 100% de tecnologia e que entraram para o que nós chamamos de fintechs, que são empresas do setor financeiro, que são empresas de tecnologia. Essas empresas têm por trás delas investidores, pessoas responsáveis por toda essa operação e também buscando ali a regulamentação desses bancos através dos sistemas financeiros para poder dar mais segurança aos seus clientes. No modo geral, você percebe que essas empresas elas estão ganhando uma fatia de mercado considerável e aí cabe você a pensar nessa possibilidade de ser atendido através de um banco digital. Então, olhando de forma prática, os benefícios que você tem é o atendimento à distância, a possibilidade de você não ter necessidade nenhuma de ir ao banco, você utilizar um app
no seu celular para facilitar a sua comunicação, você também ter uma redução de custos. Um ponto negativo que você teria é que se, por exemplo, você está acostumado com essa relação pessoal com o seu gerente, você vai sentir essa falta desse relacionamento e talvez possa ser algo que você precise se adaptar em relação a isso. Porém, os bancos digitais chegaram para ficar. Para poder te ajudar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo alguns desses bancos digitais para você conhecer e você entender quais deles estão aplicados à sua necessidade de mercado, como é que você pode então encontrar o banco mais ideal para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa seu like aqui, ajuda o nosso canal a crescer e saiba que a Tactus é uma empresa também digital e pode te ajudar naquilo que você precisar dentro do empreendedorismo. Sucesso e até o próximo vídeo.